Então vamos lá para a palavra de Deus, para a meditação da palavra de Deus nesta noite. O texto que nós vamos meditar é Ezequiel 47, versículo 6, que diz assim: E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Lê mais uma vez. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Irmãos, olha só, olha essa meditação da palavra de Deus, que Deus trouxe ao nosso coração nesta noite. Esse texto da palavra de Deus, ele está falando sobre o profeta Ezequiel. Nós precisamos entender o que Deus estava querendo revelar para o profeta. Preste atenção, o profeta Ezequiel, ele era um jovem sonhador. Quando ele estava em Jerusalém, o maior sonho de Ezequiel era ser um profeta. Era ser um sumo sacerdote, como seu pai era. Então o sonho de Ezequiel era seguir os passos do seu pai. Mas a palavra de Deus diz que Ezequiel, quando ele era um jovem, Jerusalém é invadido, o templo destruído, e eles são levados como escravos. Olha só que interessante, mas lá no cativeiro onde eles estavam, na beirada de um rio chamado Rio Quebar, Deus fala com Ezequiel. Porque o que Deus tinha para Ezequiel não era uma chamada para ser um sumo sacerdote. O que Deus tinha para Ezequiel era uma chamada para ser um profeta. O que o sumo sacerdote fazia? Pegava o sacrifício, aquilo que o povo trazia, e levava a Deus. Mas o que Deus queria de Ezequiel não era pegar do povo e levar para Deus. O que Deus queria de Ezequiel era pegar de Deus e trazer a revelação para os homens. O que eu quero dizer nesta noite? Eu quero dizer sobre esta revelação de Ezequiel 47. É uma revelação máxima de Deus para Ezequiel, sabe por quê? Porque o que Deus queria para com Ezequiel. Deus queria para com Ezequiel que ele se lançasse totalmente ao Senhor. Que ele se lançasse para fazer a vontade de Deus na sua totalidade. Só que uma coisa, irmãos, que eu aprendo com Deus, Deus nunca vai te obrigar. Deus nunca vai me obrigar a fazer aquilo que Ele deseja. Ele sempre vai colocar na sua frente a opção de você se entregar ou fazer a obra de Deus, ou você recuar, ou você permanecer parado ou parada. Então esse texto vai dizer em Ezequiel capítulo 47, que Deus pega Ezequiel e leva na beirada de um grande rio. Versículo 3 diz assim: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, e as águas davam nos orteiros ou nos tornozelos. Então a Bíblia vai dizer que Deus leva Ezequiel à beirada do rio. Alguns falam que esse rio é o rio do avivamento. O rio daquele que anseia as coisas de Deus, daquele que sabe que tem uma chamada na alma para fazer a vontade de Deus. O texto vai dizer que primeiro ele mede 1000 côvados e a água dá no tornozelo. Ele mede mais 1000 côvados, a água dá na cintura, nos joelhos, na cintura, a água dá no pescoço. E ele mede 1000 mais 1000, e a Bíblia vai dizer que não dá para passar aquele rio, o rio do avivamento, andando, a não ser agora mergulhando no rio de Deus. E quando ele mede e vê que o rio não dá para se passar mais, andando, tinha que mergulhar, ele pega Ezequiel, irmão. Ele pega Ezequiel, minha irmã, e traz de volta à beirada, à margem do rio. Ele traz Ezequiel à beirada do rio, é o texto que lemos: Viste, filho do homem.
Então me levou e tornou a trazer à margem do ribeiro. E o que Deus revela ao meu coração nesta noite, meus irmãos? Eu queria te fazer uma pergunta nesta noite, junto com esta pergunta, deixar aí um ponto de interrogação na tua cabeça. Em que estágio você está? Você está com as águas nos tornozelos, no joelho, na cintura, no pescoço? Ou você está mergulhando no rio do avivamento? Porque tem pessoas que estão na igreja, mas só estão molhando os pés. Tem pessoas que estão na igreja, estão molhando até os joelhos. Tem pessoas que estão molhando até a cintura. Tem pessoas que estão molhando até o pescoço. Mas na hora que chega a hora de mergulhar, as pessoas recuam. Mas Deus, irmãos, eu vou repetir aqui novamente, Ele nunca vai te obrigar a mergulhar no rio. O texto diz que Ele pega Ezequiel e traz Ezequiel na margem do rio. E diz para Ezequiel, Ezequiel, eu voltei você na margem, agora você escolhe o que você quer experimentar da minha presença. Agora você escolhe se você quer mergulhar, se você quer só ficar molhando os pés, só até molhando até a cintura, só molhando até o pescoço. Você escolhe, Ezequiel. E eu te pergunto nesta noite, minha irmã, meu irmão, você que está assistindo esse clamor da meia-noite, qual que é a sua escolha nesta noite para você mergulhar nesse rio? Deus faz Ezequiel viver todos esses estágios. E depois Deus traz Ezequiel novamente na beirada do rio. E Deus lança uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, agora é contigo. Você escolhe, Ezequiel, como você quer viver. Irmãos, mas eu escutei um testemunho no dia de hoje que eu achei muito interessante. Tinha um pregador numa cidade que ele pregava sempre, só que o seu sermão não alcançava o coração das pessoas, porque ele não vivia o profundo de Deus, ele vivia o raso de Deus. Mas esse pregador um dia, esse pastor, ele entrou dentro da sua casa, falou para sua mulher, eu só vou sair daqui de dentro quando Deus me responder. Esse profeta, ele adentrou dentro deste quarto, ele ficou sem comer, ficou sem beber. Passou-se um dia, 2 dias, 3 dias, e ele trancado, querendo mais de Deus, mergulhando no rio de Deus, porque ele queria que Deus o usasse. Ele não queria viver só molhando os pés mais, ele não queria mais viver daquela maneira que ele estava vivendo. Ele queria viver o profundo de Deus na sua vida. Passasse 4, 5, 6, 7 dias, 6 dias este homem trancado dentro do quarto, sua mulher batendo na porta desesperada, perguntando, tá tudo bem? E ele fala, tá tudo bem, eu preciso mais de Deus. Quando deu 6 dias, irmãos, que ele estava dentro deste quarto, a cidade em que esse homem morava não era uma cidade muito grande, e o prefeito desta cidade, ele morreu. Quando deu 6 dias que esse homem estava dentro deste quarto, o prefeito da cidade morreu, e era de costume daquele povo. O cortejo fúnebre passava pela cidade. E quando foi o 7º dia que esse homem estava de jejum, oração, mergulhando no rio de Deus, Deus falou com ele dentro do seu quarto. Sai para fora, vai na frente da sua casa, porque eu tenho algo grandioso a fazer através da sua vida.
Este pastor que estava trancado 7 dias, ele sai de dentro daquele quarto. Ele se dirige meio cansado, porque 7 dias orando e buscando a face do Senhor. Ele se dirige à porta da sua casa. E ele se depara com um cortejo fúnebre vindo, que era do prefeito da cidade. Quando aquele cortejo passa bem na porta da casa daquele homem, não era com o carro que eles levavam, era com as mãos apoiadas naquele caixão. Deus fala para ele para que parasse aquele cortejo fúnebre e que estendesse as mãos sobre aquele homem. E ele obedece à voz de Deus, porque ele estava 7 dias orando e buscando a face de Deus. Quando ele estende as mãos sobre aquele prefeito que tinha morrido daquela cidade, na mesma hora, irmãos, a vida volta àquele homem e aquele homem se coloca de pé. Aquela cidade inteira, preste atenção, aquela cidade inteira, aquele dia se prostra diante do Senhor e diz para aquele pastor que estava ali cansado de tanto pelejar e não conseguia. Aquela cidade olha para aquele pastor e fala: nós queremos servir o Deus que você prega. Só que precisou, meus irmãos, de uma atitude daquele pastor. Ele teve que sair da sua posição. Ele teve que parar de molhar só os pés, ele teve que parar de molhar até o lombo, ele teve que parar de molhar até o pescoço, ele teve que mergulhar. E quando ele mergulha no rio do Espírito, no rio do avivamento, Deus promove um grande avivamento, que através daquele homem, aquela cidade se prostra diante do Deus Todo-Poderoso. Eu termino com o texto que nós lemos aqui. Ezequiel 47, versículo 6. Viste, filho do homem, então me tornou a trazer à margem do ribeiro. Deus está te colocando nesta noite na margem do ribeiro e está te perguntando: você está disposto a mergulhar neste rio? Você está disposto não só mais molhar até o pescoço? Irmãos, Deus está nos convidando nesta noite a viver um grande avivamento. Mas o avivamento, ele não vem, irmãos, na suavidade, ele vem através de lutas, batalhas, sofrimento. Mas se nós decidimos mergulhar no rio do Espírito, nós experimentaremos coisas sobrenaturais da parte de Deus. Guarde essa palavra no teu coração. O que Deus quer da sua vida, que você mergulhe nesse rio e não fique só à margem molhando os pés, mas tome uma decisão de mergulhar no rio do avivamento. Amém? Guarde essa palavra de Deus